Tudo, sorry about. Okay, so thank you very much for everybody for coming for our last Milestone virtual seminar of 2021. Being December, we'll resume in mid-January. And today we'll have Ana Flavia Versiani, who will be talking about systematics of Microlici, a large near-endemic Brazilian genus. Rosana is originally from, I mean, not Rosana. See, she's using Rosana's computer and I get confused. Ana is originally from Minas Gerais, and she did both her undergrad and her master's at the Universidad Federal de Uberlândia with Rosana Romero. And then she moved to Campinas, where she did her PhD with Renato Goldenberg, moving between Campinas and Curitiba, working on what you see here. And now she is back at in Uberlândia with a postdoc fellowship in the herbarium. So I'm talking in English now. Ana is going to give her talk in Portuguese. The slides are mostly in English. And then feel free to put your questions in the chat in English or in Portuguese, and we'll make it work. And then we'll go. And then at the end, you can also ask your questions in English or in Portuguese, and we'll make it all work. So go ahead, Ana. The stage is yours. Obrigada, Fabian. Thank you, everybody, for being here. Minha apresentação, ela, como o Fabian já disse, a fala será em português, mas os slides estão em inglês. E ela vai ter uns dois momentos, um pré-estudo molecular e um pós-estudo molecular, para eu explicar, para falar um pouquinho para vocês sobre microlícia. Então, eu vou começar fazendo um histórico, né, do gênero, desde a sua implementação, né, sua criação por Dom em 1823 até os dias atuais. Vou fazer uma análise morfológica, vou falar da análise morfológica e dos gêneros que são proximamente relacionados à microlícia, que seria Quetóstoma, Lavoisiera, Stenodo e Trembleia. E aí entra na parte dos estudos moleculares, falo um pouco da distribuição e diversidade de microlícia e vou falar um pouquinho do que eu estou fazendo atualmente aqui em Uberlândia. Bom... Ana Flávia, só desculpa interromper, mas é que acho que só está passando um slide para você, não para a gente, porque como você colocou em tela cheia, acho que não foi, talvez você vai ter que voltar. Eu vou ter que retomar... A gente continua com o seu slide da capa. Então, eu tiro o compartilhamento? Tira a tela cheia, eu acho que foi esse o problema. E agora? Agora passou. Então, eu vou apresentar, então, de tela não cheia, tá bom? Sim. Para a gente não ter problema. Tá bom, então. Então, aí, como eu disse, né, vou passar por essa histórica, morfologia, falar dos dados moleculares, a distribuição e diversidade do gênero e estudos atuais com o gênero que eu estou desenvolvendo aqui em Uberlândia. Bom, Microlícia, ela foi um gênero proposto por Dom em 1823, e ao propor o gênero, Dom descreveu 5 espécies: Microlícia helicoides, que é a espécie tipo do gênero, né, aqui, Microlícia cupressina, Microlícia serpilifolia, Microlícia linofila e Microlícia marifolia. Dom também explicou que o nome do gênero dava-se às plantas de pequenas estaturas que o compunham, né? E aí, com isso, aqui eu trouxe algumas imagens mostrando para vocês o tamanho, né, mostrando essa questão desse tamanho, da estatura das espécies, em que a maioria das espécies são subarbustos, no máximo até 1 metro. Passar disso é muito mais difícil terem plantas acima de 1 metro, né? Mais raro, mas a gente tem. Bom, Dom, ao descrever microlícia, ele caracterizou o gênero como possuindo plantas que esse cálice globoso, que seria aqui o hipanto, né? Sim, pentâmeros, tanto 5 pétalas quanto 5 sépalas. Aqui a gente tem as sépalas, mostrando nessa imagem. Aqui a gente tem as 5 pétalas, né?
esse filamento, né, esse filete alongado e com esse pedoconectivo, com esse apêndice ventral aqui prolongado. Aproveitando também essas imagens, eu gostaria de falar aqui na questão dos estames, que ele tem, microlícia tem esse pedoconectivo aqui bastante prolongado, né? E a gente tem esses estames aqui, que são os estames maiores, e aqui que são os estames menores aqui do lado. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver os estames menores também. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe em relação ao Androceu microlícia nos slides à frente. E ele também caracterizou o gênero como possuindo frutos secos, né, cápsulas secas, triloculares. Como aqui a gente vê, esses pontinhos brancos representam os lóbulos, né, os lóculos de cada fruto. Então, depois do Dom, vieram vários botânicos que contribuíram para esse conhecimento de microlícia no século XIX, né, com a descrição de várias espécies e variedades. Dentre eles, eu resolvi destacar o Decandol, o Chamisso, o Naudin e o Triana, né? Foram grandes botânicos que contribuíram muito para esse conhecimento de microlícia no século XIX. A última revisão feita para o gênero foi feita na Flora Brasiliense, né, pelo Cognot. A Flora Brasiliense foi uma obra feita entre 1840 e 1906, em que teve 3 editores, Martius, Enschler e Urban. Depois que o Martius faleceu, né, quem assumiu a editoração da Flora foi o Enschler e o Urban. Só que eles foram os editores e também eles contaram com a colaboração de 65 especialistas, né, de vários países. Então, era até então a obra mais completa para a flora brasileira, até recentemente. Inclusive, existem famílias que até hoje só tem a revisão taxonômica na flora brasiliense. Nessa flora, eles trataram mais de 22 mil espécies e é uma obra dividida em 15 volumes e 40 partes. Para a microlícia, o Cognot, ele propôs a divisão do gênero em 3 seções. Microlícia seção Quetostomoide, que tinham 5 espécies, Microlícia seção Pseudomicrolícia, que tinham 15 espécies, e Microlícia seção Microlícia, que tinham 73 espécies. E além das espécies já propostas pelo Decandol, pelo Chamisso, pelo Triana, pelo Naudin, e outros, né, especialistas, né, estudiosos na época, o Cognot ele também descreveu 28 novas espécies e 34 variedades. E nessa obra também, ele forneceu uma chave de identificação, descrições detalhadas, né, das plantas e ilustração para muitas delas. Não foram todas ilustradas, mas muitas delas foram. E aqui eu trouxe um exemplo de como ficou a flora brasiliense para o gênero microlícia, né? Aqui ele mostrou a seção Quetostomoide, a seção Pseudomicrolícia e a seção Omicrolícia. E aqui tinha a chave para cada das espécies que compunham essas seções. Aí eu trouxe um exemplo também de uma descrição de Microlícia bacaroides e aqui também a ilustração de Microlícia bacaroides para vocês terem uma noção de como ficou a flora. Então, depois do Cognot, já no século XX, a gente vem tendo tem muitos trabalhos feitos com microlícia. No entanto, o primeiro trabalho relacionado à revisão, né, a questões nomenclaturais depois do Cognot, 138 anos depois, isso eu falando de microlícia, tá? Foi feito por Romero em 2003, onde ela revisou a seção Quetostomoides. Era uma seção que tinha 5 espécies, e aí, na realidade, ela viu que era uma única espécie, o restante das espécies eram sinônimos dessa microlícia viminalis. E aqui eu trouxe um exemplo da planta, né, que hoje é aceita para essa seção, a única espécie. E depois disso, também, vários outros trabalhos relacionados à taxonomia, lectoficações, foram feitos com microlícias, mas não necessariamente uma revisão, não foi uma revisão, né? Como aqui, por exemplo, a gente tem aqui esse trabalho do Pacífico, onde ele descreveu 2 espécies novas e aproveitou e fez sinônimos de outras espécies também dentro de microlícia. Esse trabalho recente aqui que a gente fez para a Serra do Cipó, a mesma coisa, a gente deu um checklist e aproveitou, fez essas sinonizações. Esse daqui, do início, do que a Romero fez em 2013, ele já é mais voltado mesmo para a taxonomia, mas a gente tem todos esses trabalhos feitos até então para o gênero em relação
a taxonomia nomenclaturalmente da nomenclatura de microlícia. E aqui eu já trouxe alguns trabalhos que, embora não tenham tido o foco, né, microlícia em si como foco de estudo, esses resultados refletiram nessa circunscrição do gênero e do número de espécies que o compunham. Então, em adição, né, em adição a todos esses estudos nomenclaturais em microlícia, a gente também teve muitos outros trabalhos em que envolveram a descoberta de novas espécies, o que aumentou o nosso conhecimento e entendimento do gênero, né? Para nós que estudamos o gênero, isso foi bastante importante. Então, depois do Cognot, em 1883, 106 binômios foram publicados até hoje, 8 de dezembro, né? E provavelmente, com certeza, esse número irá aumentar. Aqui, então, eu trouxe algumas plantas, dessas plantas que foram recentemente descritas, né, no século XX e XXI. E com isso, microlícia hoje tem aproximadamente 176 espécies. E todo esse estudo, né, aqui do século XXI, a gente tem todos esses resultados através de um esforço de estudiosos, tanto da família, ou às vezes apenas do gênero, que contribuíram para esse nosso conhecimento, né? E aí eu resolvi listar alguns, onde temos o Pilger, o Brad, o Rene, o Wurdak, Frank Almeida, Ângela Martins, a Elizabeth de Geyer, a Rosana Romero, a Karina Fidanza, Vessiane, no caso eu, né? E o Ricardo Pacífico. São esses os botânicos que atualmente, né, esses mais aqui de baixo, são os que hoje estão atualmente colaborando com esse entendimento do gênero também. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho na morfologia do gênero, que além daqueles caracteres já utilizados por Dom, microlícia, o gênero pode ser reconhecido também por apresentar flores solitárias, ausência de brácteas, como o Dom já havia mencionado, né, flores pentâmeras, mas aqui eu quis colocar para chamar atenção que também tem essa questão de flores com 6 pétalas ou 9 pétalas, como é o caso dessa microlícia longipedicellata. A ausência de nervuras secundárias, né, que a gente vai ver para frente que em Lavoisier, em Trembleia, já era considerada essa presença de nervuras secundárias. O hipanto, faltando cerdas rígidas no ápice do hipanto, né, que seria aqui, diferentemente de quetóstoma. Em microlícia, a gente tem bastante tricoma glandular no hipanto e nas sépalas, mas nunca essas cerdas, né, como a gente vai ver em quetóstomo. Os estames, eles podem ser de isomórficos, subisomórficos ou dimórficos, onde isomorfo é onde a gente apresenta estames iguais do ciclo antipétalo quanto do ciclo antissépalo. O dimorfo já é o oposto, né, onde a gente tem essa diferença de tamanho e às vezes até de forma entre o ciclo antissépalo e o antipétalo. E o subisomorfo, que é o intermediário, e que aí ele também pode ter até a forma diferente, mas geralmente é apenas a altura que diferencia os dois ciclos de estames. Então, aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês umas ilustrações, onde a gente tem esses estames isomorfos, aqui microlícia isostemo, né? Aí também microlícia aureoglandulosa. Aqui em microlícia purpurata, a gente já tem essa estame que é subisomórfico, que a gente vê que tem até a mesma forma, mas a altura é diferente. E aqui o dimorfo, né, que a gente já vê a altura já é bem maior, bem diferente. Tem uma maior diferença entre as alturas, tanto do ciclo antipétalo quanto do ciclo antissépalo. Uma característica bastante importante dentro de microlícia, principalmente para separar a espécie, é a questão do número de esporângios nas anteras, onde a gente tem tetraesporangiado e poliesporangiado. As anteras tetraesporangiadas são anteras biloculares, como a gente vê aqui nessa ilustração, e apresentam a superfície lisa, né? Não tem, diferentemente aqui da antera poliesporangiada, em que a superfície é bulada. A gente vê essas bolinhas aqui, ó. E internamente elas são divididas em septos, elas são multiloculares. Baumgartner até postulou, né, acreditava que essas divisões, né, dentro desses multiloculares, dentro das anteras poliesporangiadas,
poderia estar influenciando na liberação de grão de pólen na visita das abelhas. Então, eles soltavam elas em pacotinhos, em poucas, não liberava tudo de uma vez. No entanto, Lima e colaboradores, em 2018, sugeriu que, quer dizer, viu, né, analisou as espécies e viu que esses septos, aqui, ó, esses septos, eles se degeneram logo após a formação dos grãos de pólen. Então, na antese, não tem essa diferença de liberação de grãos de pólen das anteras tetraesporangiadas para as anteras poliesporangiadas. E aí, então, eles acreditam que essas septos sejam mais para prover uma nutrição, uma condição melhor, né, nutricional para o desenvolvimento dos grãos de pólen. Microlícia apresenta anteras rostradas, que é esse ápice, né, aqui na antera, né, que a gente vê esse biquinho que a gente chama. Aqui em Microlícia longirostrata, olha esse exemplo desse longo rosto, assim como ocorre em Rincantera, né, aqui nessa espécie. Então, tem essa similaridade. O ápice do ovário, ele é glabro, e aqui há uma diferença bastante marcante, principalmente em relação à Lavoisiera, é que em Microlícia os frutos têm essa deiscência do ápice para a base, e a columela é persistente. A columela, aqui, ó, é essa estrutura no central, né, do fruto, e que ela tem como função as sementes ficarem aderidas ali para a liberação posteriormente. Vamos falar um pouquinho dos gêneros que são relacionados à microlícia. Quetóstoma, ele difere de microlícia, como eu comentei, pela presença dessas cerdas, né, no ápice do hipanto. Aqui a gente vê. Lavoisiera, como comentei, aqui o fruto é da base, a deiscência, né, da base para o ápice. Tem essa columela persistente. Quando essa estrutura do fruto cai, a columela ela fica persistente. E também a questão da posição do ovário, né, em que ele pode ser parcialmente ínfero ou totalmente ínfero, diferentemente em Lavoisiera, em microlícia, em que ele é súpero. Estenódon difere principalmente de microlícia por apresentar esses ramos crassos, né, suberosos, porém assemelha pela questão dos estames subisomorfos, que a gente viu que em microlícia tem essa variedade, né, e o número de pétalas também há uma certa sobreposição. Trembleia é o gênero, acredito que é um dos gêneros mais próximos, né, morfologicamente de microlícia, e que, segundo Martins, em 1997, o gênero diferenciava principalmente pela presença de nervuras secundárias, diferente de microlícia, que não tem essas nervuras secundárias, e pela presença de brácteas e bractéolas nas inflorescências, né? Que lembra que microlícia até então eram flores isoladas. Então, diante disso, né, à medida que esses estudos morfológicos foram avançando com microlícia, a gente percebeu que esses caracteres que eram tradicionalmente utilizados para segregar esses gêneros, a gente não tinha tanta confiança, né? Eles não eram tão confiáveis. E isso ocorre, né, principalmente devido à alta diversidade de microlícia. Porque aí, com esse alto número de espécies, o gênero se mostrou, as características do gênero se mostrou não exclusivas e polimórficas. E aí, então, não tão informativas para reconhecimento do gênero. Com isso, veio-se a necessidade de estudos moleculares. E aí, o primeiro dele foi, né, focando a tribo Microlícia, por Fritz e colaboradores, em 2004, onde o principal interesse era tentar entender exatamente isso, né, essas relações genéricas dentro da tribo. Eles acabaram mostrando outros gêneros que já foram dentro de microlícia, né? Então, eles tiveram como resultado 2 core, o non-core microlícia, formado por Erioquinema, Ciphantera, Castratella e Cambicedese, que hoje são partes de outras tribos. E o core microlícia, formado agora por Quetóstoma, Lavoisiera, Microlícia, Estenódon e Trembleia. Fritz e colaboradores, eles mencionaram que eles notaram que que Lavoisiera e Trembleia formavam clados bem suportados, né, na filogenia deles,
que era necessário, o estenódio tinha um baixo suporte, mas que também era necessário um aumento da amostragem de microlícia, trembleia e quetóstomo para ter uma melhor inferência dessas relações entre os gêneros, né? Com isso, o resultado que eles tiveram foi que a tribo microlícia era formada por 6 gêneros: Rincanthera, Quetóstoma, Lavoisiera, Microlícia, estenódio e trembleia. Em 2016, Rocha e colaboradores notaram, fazendo análise, perceberam que, estudando Poterantera, né, perceberam que Poterantera também, na filogenia, caía dentro da tribo microlícia e que não fazia parte da tribo Marcete, como começou até a ser pensado, né, onde Melastomate, onde o gênero estava até realocado anteriormente. Com isso, incluíram Poterantera na tribo Microlícia, sendo a tribo formada por 7 gêneros agora. E aí, em 2021, em 2015, aliás, estudos do meu doutorado e publicado agora em 2021, a gente fez uma análise filogenética onde a gente teve foco o gênero Microlícia. Então, para isso, a gente aumentou essa amostragem da tribo para 113 espécies e também fizemos a análise morfológica de 12 caracteres, esses que eu acabei de mostrando para vocês, tradicionalmente usados para delimitar os gêneros em Microlícia, né? Aqui como o hábito, a nervação foliar, se as flores são isoladas ou se são em inflorescência, número de pétalas, as questões das cerdas, a posição do ovário. Então, a gente usou 12 caracteres para tentar esclarecer essas relações também. E aí, como resultado, a gente percebeu que a tribo, na realidade, ela é formada por 3 grandes linhagens, que seria a Rincanthera, Poterantera e Microlícia, que aqui a gente chama de Microlícia sensulato. Microlícia sensulato, hoje ela é formada pelos gêneros Trembleia, Stenodon, Lavoisiera, Quetóstoma e aí Microlícia, né? Que por todos esses gêneros eles foram recuperados dentro dessa grande Microlícia. Com isso, Microlícia é um gênero parafilético. Em relação à morfologia estudada, o que a gente percebeu? Que a maioria dos caracteres apresentava um grau de homoplasia, inclusive alguns bastante altos, exceto as cerdas no ápice do hipanto, que era uma característica exclusiva de Quetóstoma, a posição do ovário e a da essência do fruto, que eram características aqui no caso do ápice, da base para o ápice, e aqui ovário ínfero, característica exclusiva de Lavoisiera. Com isso, a gente tinha 2 estratégias, né? Sendo Microlícia esse gênero parafilético. Ou a gente dividia a Microlícia em gêneros menores, ou a gente juntava Quetóstoma, Lavoisiera, Stenódio e Trembleia em Microlícia. Então, analisando os nossos dados, a gente percebeu que era impossível a gente encontrar um conjunto de características que nos permitisse segregar Microlícia em gêneros menores, né? Além do baixo suporte de vários clados e também algumas politomias dentro de Microlícia sensulato, né? Então, a gente não tinha não conseguíamos segregar esses clados em gêneros totalmente diagnosticáveis e estáveis, né? Então, com isso, a nossa opção foi fazer essa junção de Quetóstoma, Lavoisiera, Stenódio e Trembleia em Microlícia, passando assim a tribo possuir 3 gêneros, Poterantera, Rincanthera e Microlícia, sendo Lavoisiera, Quetóstoma, Stenódio e Trembleia sinônimos de Microlícia. Hoje eles fazem parte, né, estão dentro do gênero Microlícia. E aí, ao tomar essa decisão, tivemos que fazer as alterações nomenclaturais desses gêneros e a gente fez a transferência de 63 espécies, né, de Lavoisiera, Trembleia, Stenódio e Quetóstoma para Microlícia. Destes, 48 eram novas combinações, 19 novos nomes e 5 foram restabelecidos em Microlícia, ou seja, eram espécies que no início já tinham sido descritas em Microlícia e agora a gente está voltando, foram transferidas para outros gêneros, vamos dar um exemplo para Quetóstoma, e hoje a gente voltou para Microlícia. Com isso, Microlícia hoje tem cerca de 255 espécies e é o 4º maior gênero, né,
e diverso de Melastomataceae, ficando atrás apenas de Micônia, Memecilum e Medinilla. Então, aqui eu trouxe para vocês verem essa circunscrição ampliada, né, após a inclusão das características de Quertóstoma, Lavoisiera, estenódio e Trembleia, o hábito de estenódio, a presença de nervuras secundárias na flor, inflorescência, né, não só flores solitárias, as cerdas presentes, a questão do ovário ínfero também, que era característica de Lavoisiera, a deiscência do fruto e a columela persistente. Agora já entrando um pouquinho falando dessa diversidade de microlícia, né? Yes. Yeah. I think my internet died here, and that's why that happened. But então vou continuar agora. Então, aí aqui a gente tem microlícia colombiana, uma espécie recentemente descrita para a Colômbia, então endêmica aqui da Colômbia. Microlícia sphagnipla, que é uma espécie endêmica do Peru. Microlícia indística, que foi também, assim como a microlícia udi, foram espécies recentemente descritas também para a região da Bolívia, com exceção que a microlícia indística ela também ocorre aqui no Brasil. Só um minuto. Então, para quase fechar a minha fala, eu gostaria também de apresentar para vocês como o microlícia está na Flora do Brasil, né, na Flora do Brasil 2020. A Flora do Brasil 2020 é um projeto que faz parte do programa Reflora. E isso conta com mais de 979 cientistas, preparando a monografia de da flora do Brasil mesmo. Aqui a gente tem tanto cientistas, tanto brasileiros como não brasileiros. Então, inclusive aqui, provavelmente muitas pessoas que estão me assistindo agora devem fazer parte também da Flora do Brasil 2020, Melastomataceae em particular, né? E aqui a gente fez o tratamento para microlícia, só que como não tinha sido publicado ainda a filogenia, então o gênero foi tratado como ele era antes, né? Microlícia stricto sensu. Então, provavelmente a gente vai fazer ajustes futuros nessa circunscrição quando isso for permitido. E aí a gente forneceu uma chave preliminar, separada por regiões, né? A gente ofereceu um mini glossário, um mini dicionário e aqui a chave. E aí agora já, iniciando o encerramento, eu gostaria de mostrar o que eu comecei a fazer no meu pós-doc aqui na Universidade Federal de Uberlândia, né? A minha proposta foi fazer a identificação de todos os espécimes indeterminados de microlícia no HUFO e no herbário EC. No herbário EC seria uma identificação virtual com as imagens online disponíveis no Species Link. E aí eu também faria uma atualização dessas espécimes identificadas na plataforma Brahms aqui no HUFO e enviar também para o Species Link. A gente ia escrever 6 novas espécies, que a gente já tinha isso antes da proposta, né? 6 novas espécies já previamente indicadas, e fazer essa também atualização nomenclatural das coleções de Quertóstoma, Lavoisiera, estenódio e Trembleia para microlícia aqui no HUFO, aqui em Uberlândia. Então, aqui em Uberlândia a gente tinha um total de 608 espécies indeterminadas e no EC 274 espécimes. E aí, como resultado, a gente já tem cerca de 70% desses espécimes foram identificados, tanto no HUFO quanto no EC. As espécimes do HUFO já estão todos atualizados no Species Link, assim como aquelas alterações nomenclaturais aqui, a gente também já estão atualizadas no Species Link no HUFO. Então, se você procurar Quertóstoma para espécimes no HUFO, isso não tem, está tudo já em microlícia. E durante a análise desses materiais, esses indeterminados, a gente encontrou, até agora, né, 33 novas espécies de microlícia, sendo 10 da Bahia, 2 de Goiás, 16 de Minas Gerais, uma do Mato Grosso, uma do Mato Grosso do Sul, uma de São Paulo, Piauí e uma também do Tocantins. Só que eu acredito que esse número ele pode aumentar, já que ainda tem ainda tem uma porcentagem ainda desses materiais indeterminados a serem analisados, e são principalmente materiais da Bahia. Então, eu acredito que esse número, principalmente dos números da Bahia, vai ter um aumento. 21 espécies ficaram só como SP,
porque a gente precisa de mais coletas para tentar identificar ou confirmar que são espécies novas mesmo. Para isso, a gente está planejando fazer um trabalho de campo em 2022, nos campos rupestres de Minas Gerais e Bahia, para a fim de tentar resolver esses mistérios. E aqui a gente já consegui fazer também as descrições dessas 6 espécies, inclusive uma já foi submetida, um trabalho já foi submetido para a fitotaxa recentemente. Bom, essa foi a minha apresentação, e aqui eu quero deixar os meus sinceros agradecimentos às agências de fomento que me apoiaram, né, que me deram dinheiro para eu poder realizar toda a minha pesquisa durante esses anos, como elas tomatassem, ao NCT, que hoje é onde eu tenho a bolsa atual de pós-doc, as universidades, a UFO e a Unicamp, que foram onde eu desenvolvi a minha graduação, o meu mestrado, o meu doutorado, né, o EC e o HUFO também, que foram as instituições os herbários onde eu trabalhei. E, em especial, eu quero agradecer às pessoas que passaram, que eu, no caso, né, passei pelas vidas delas, e elas me ensinaram muito. Que, no caso, aqui a Rosana, que ela é minha... Desde 2009 a gente trabalha junto, então ela está desde a minha graduação até o meu pós-doc. Muito do que eu sei, provavelmente a maioria das coisas que eu sei sobre microlice foi ela que me ensinou, a gente foi descobrindo juntas também, então eu tenho um agradecimento enorme para ela. Agradecer o Renato, que aceitou, né, que foi um meu orientador no doutorado, me ensinou muito, apesar dele não trabalhar com microlice, ele me ensinou muito sobre taxonomia, sobre sistemática, sobre fazer ciência, né, agradeço de verdade, e aos meus colaboradores, o Fábio, o Marcelo, o Cassiano, que foram essenciais, né? O Fábio falou assim, e aí, Ana, é microlice tudo ou não? Decide. Aí a gente teve que, né, resolver, que ainda estava naquela dúvida. Eu agradeço imensamente tudo que todas essas pessoas me acrescentaram durante todo esse meu processo de ser cientista. E também quero agradecer aos meus companheiros do Melastom Seminar, Agnes, o Fabian, o Lucas, meu companheirinho de UFO, né? A Tuane, o Vini, que me instigaram a fazer essa apresentação, mesmo em português, porque eu estava meio receosa, assim, mas vai todo o meu agradecimento a todas essas pessoas e a quem também está me ouvindo, fico extremamente agradecida. Muito obrigada. Thank you so much. That's a whirlwind tour of microlicia and microlici for all of us. So I want to open the floor now for questions in either English, Portuguese, heck, why not in Spanish too? No, I'm joking. So who wants to go first? Just unmute yourself and start talking. If not, it's gonna be me. eu tenho pergunta. Okay, go on. Vinny, go ahead. Agnes? Yeah, Vinny, go ahead. Ok. Batata, minha pergunta eu só queria entender que eu vi que a tribo vai chamar Lavoisieri e eu queria entender por que ou não, ou são coisas diferentes. Eu não estou entendendo essa história. Eu não quis entrar nesse detalhe porque eu não tenho muito, mas pelo que eu entendi, é que a microlice foi descrita, não precisava ter sido descrita, entendeu? Porque a tribo Lavoisieri já existia, então deveria ter feito um processo de pegar as microlices e colocar em Lavoisieri, entendeu? Então é um nome mais antigo para antes, posterior à microlice. Talvez o Fábio, ele sabe, com certeza ele sabe mais do que eu, né, para falar dessa parte. So yeah, it's just a case of nomenclatural priority. So the name Lavoisieri already exists, is older than microlici, and at the tribal level, and even though nobody ever used it, the name already exists, and it's just easy enough to call it Lavoisieri than to try to have a proposal to conserve the name.
So it's only a few people that will care for a few years. I don't think knowing how the nomenclature committee works, I don't think that this would be one that they would be inclined to conserve Microlisi over Lavoisieri. And in a way, it is poetic justice, because Lavoisiera as a genus disappears, but then it still remains as a name of the tribe. So no big deal. Okay. So this name holds even if the type is Microlycia. Yes, because no, the type is a Lavoisiera, but what happens is that there is the priority only applies within the same rank. So at the rank of tribe, Lavoisieri has priority over Microlisi, sorry. But at the rank of genus, the genus Microlisi has priority of the genus Lavoisieri. So there are other cases like that coming up that will be in the Malastomatacea book. So for example, it's not the tribe Blakey, it's the tribe Pyxidanthi, even though Pyxidanthus has not been used as a genus almost ever. It's a synonym of Blakea. It is the tribe, what's the other one that's coming? Pyramii, instead of the tribe Cambesideci that we just named. Turns out that the name Pyramii had been coined many years ago. I mean, in fact, 200 years ago, and now is coming back. So yes, Gustavo's saying spoilers. Well, I mean, it's not spoiler. Anybody who have looked at this carefully would have noticed, and we didn't. So, so I hope that answers the question, Vinny. And sorry, Rosa, Anna, you can keep going. Okay, then I jump in with a non-taxonomic question, but I'm really intrigued by these polysporangiate answers. I mean, they are super interesting, and I wanted to know whether in Microlycia you find that these bullate anthers are always polysporangiate. Because they're just, these bullet structures are so common all across Malastomatacea, like both smooth or these bullate, teagle walls. But then I know only for Mariani, where I've looked very closely, this does not necessarily mean that they are polysporangiate. So I wanted to know how you know, or like how widespread this is in Microlycia, because it's really interesting also for the pollination biological view. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ela quer saber como as espécies, as anteras em Microlycia são polisporangiadas? É isso? Visualmente? Pela superfície. Aparentemente, as espécies a gente consegue ver pela superfície mesmo, olhando a olho nu, a gente consegue ver que tem as bolinhas. Então, a gente sabe que é polisporangiada e quando ela é lisinha, ela é tetrasporangiada. É isso? Okay, so it seems to be very widespread. Okay. Huh, interesting. Okay, that's very cool. Thank you. Batata, acho que ela queria saber também se está filogeneticamente distribuído ou não é isso? Se está distribuído filogeneticamente ou se é num grupo só. Exatamente. Tá. Ela é amplamente distribuída, só que a gente tem visto muito nas espécies da Bahia, em que a maioria das espécies da Bahia apresentam polysporangiadas. Já em Minas Gerais e Goiás, que são centros de diversidade, né, para o gênero, ela já não tem não é tão comum, mas tem, só que é mais essa questão da Bahia mesmo, que a maioria das espécies da Bahia apresenta essas anteras polysporangiadas. Então, tem uma certa congruência, né, vamos dizer assim, morfológica para os grupos, né, geograficamente falando. So I have a question about the habitat. So most of them are in campos rupestres.
And then we have a few species that are outside of Brazil in Campos Rupestres. So we have a couple species in Bolivia, a species in Peru, one recently described from Colombia. And these are not really in Campos Rupestres. These are really in very wet environments. Do you have any thoughts about what's happening here with these things that are outside of the normal Campos Rupestres? Entendeu? A maioria está no Campos Rupestres, mas aquelas que estão fora estão em sítios geralmente muito úmidos, assim nos Andes, que tem muita água. Não estão aquelas partes dos Andes que são estacionais, como o Campo Rupestre. Não sei se você tem pensou nesse negócio alguma vez. Então, eu já pensei sobre, porque era inclusive uma curiosidade que eu tenho, principalmente em relação à biogeografia, porque essas espécies dos Andes, da Bolívia, ocorrem em ambientes que são ambientes alagados e que ocorrem muito em Goiás, na região de Cerrado mesmo, sabe? Então, eu queria saber se tinha alguma relação, mas a gente também tem aqui no Brasil espécies que ocorrem em áreas úmidas e áreas alagadas, né? Então, acho que... Mas eu não sei muito bem como proceder, assim. Eu tenho que fazer um estudo para poder saber melhor, né, o que pode ter acontecido. Ana, eu fiz uma pergunta ali no chat, eu não sei se você chegou a ver, que é justamente sobre isso. Quando é que sai essa biogeografia? Que vai ser linda. Então, eu tinha a proposta no meu doutorado de fazer a biogeografia, acabou que não fiz. Eu tenho até o projeto com o Marcelo, a gente já até tentou fomento, né, para fazer a execução. Então, é isso, o projeto está aí. Eu preciso agora ter um dinheiro para conseguir executar e tentar realmente desvendar essas partes biogeográficas, né? Eu também conversei com a Thaís Vasconcelos para a gente tentar ver alguma coisa de crados, né, de museums também, para tentar entender essa parte de microlícia, né? Ainda mais agora que já tem a filogenia. Mas, por enquanto, está parado. Não está indo para frente. Não foi ainda. Mas mais por mim mesmo, sabe? Eu que estou parado. Pode falar, Marcelo. Eu tenho uma pergunta mais ou menos nessa linha aí também, de biogeografia. Por que será que Rincantera tem uma distribuição tão mais ampla do que Microlícia, né? Microlícia e Lavoisiera, né? Tem alguma característica morfológica, será que pode explicar? Ou ecológica mesmo? Eu acho que morfológica não, eu acho que é mais adaptação de ambiente mesmo, sabe? Microlícia, como é um gênero muito endêmico de campo rupestre, exige uma especificidade mesmo para isso, né? Então, ele tem mais endemismo. Então, eu acho que está mais relacionado ao ambiente do que à morfologia. Porque a única diferença que, para a gente for ver de Rincantera para as outras espécies de microlícia, é a questão do número de estames. Então, acho que isso não influencia nessa adaptação. Eu acho, né? Não sei se estou falando besteira também, nessa adaptação do gênero a esses vários ambientes. A questão, mas o hábito também é parecido, né? Vocês já chegaram a fazer modelagem de nicho para ver essas coisas? Porque uma coisa interessante, por exemplo, de Velociaceae, que tem um padrão semelhante de distribuição, o que a gente está vendo é que, apesar de ser super específico de campo rupestre, inclusive tolerância à dessecação, ambiente seco, mas ela é muito dependente de umidade. Então, a distribuição da espécie é muito limitada pela pluviosidade, o que não era tanto de se esperar, né? Ela é muito mais de lugar úmido e não necessariamente mais árido, né? Então, não sei se seria uma coisa semelhante também. Eu tenho mais uma pergunta. Tem Você vai respondendo? Que saiu... Pode falar. Só vou comentar que tem um trabalho que saiu esse ano do Ricardo Pacífico, em que ele fez essa questão da modelagem para a tribo, né? Aí eu sei que lá ele discutiu mais o número dos endemismos das espécies,
Eu não sei falar, porque eu ainda não li o trabalho todo, se ele entra nesse detalhe de ambiente, sabe? Mas tem esse trabalho também de modelagem que ele fez, que é agora de 2021. Então, talvez lá ele responda essa parte de ambiente também. Então, eu não sei de verdade ainda. Pode falar, Marcelo. A minha pergunta, na verdade, é parte da pergunta da Agnes, que acho que não foi resolvida, que se eu entendi direito, ela falou que em Meriane você vê as barriguinhas às vezes, mas não necessariamente é poliesporangiada. Então, assim, em microlice, e acho que isso ocorre em micone também, né? Você tem as barriguinhas, por fora é meio bulada, mas ela não necessariamente é poliesporangiada. Em microlice é sempre certo isso também? Ou será que... Quantas que já tem cortada a anatomia mesmo? Isso é uma coisa que eu até comentar, acabei esquecendo quando a Agnes perguntou, que por fora a gente vê, só que talvez seria melhor realmente fazer essa análise anatômica, né? Porque não tem para muitas espécies, não. E ainda mais essa questão que o septo se rompe, né? Então, às vezes as pessoas cortam e acabam vendo, tem que tomar cuidado com isso também, que às vezes a pessoa pode cortar e ver que não é múltipla esporangiada, só que externamente ela é. E quando corta, não é. Mas a gente tem que ter em mente também que tem essa ruptura dos septos, né? Então, mas é interessante também essa parte, talvez fazer mais análises dessa parte anatômica mesmo, né? Porque não tem muito para muitas espécies, não. E o pólen dela seria maior? Por que ela seria poliesporangiada? Naquela hipótese de que é para nutrição do pólen, né? O pólen dela é maior? Por que será que seria? Aparentemente, não. Eles só postularam essa hipótese, mas não é maior, não tem nenhuma... Nenhuma diferença. Tá. É bem estranho, né? Que não tem essa diferença. Yeah, maybe the polysporangiate has more to do with pollen dosification than with pollen size or pollen resources. But who knows? It would have to be tested, especially in those species, fine species that have similar pollinators, and some are polysporangiate and some are not. And maybe in the problem with Mediania is that they're usually not sympatric, and usually even with different pollinators. But I think in Microlicia, there is a higher chance of finding things that are sympatric with similar pollinators to do that experiment. I'm talking to Vinny. Maybe he can go out and look for those things. Have a question associated there. Eu acho interessante que elas têm congruência geográfica. Whether it's like at what stage, at what age are they polysporangiate? I guess they are like at the very beginning of anthesis, and then the walls that separate the sporangia break. Do you know that? Quando quebra os septos, você fala? Uhum. Pelo que no que eu li do trabalho, é bem logo após a formação dos grãos de pólen. Então, antes da antese, né, eles já não existem mais os septos. Então, é bem recente, é bem no início. Mm-hmm. But then it's probably not so much the dosing if they collapse like right at the anthesis beginning. Or maybe it's the first buzz that makes them collapse. That would be super cool. Yeah. Mm-hmm. Okay. Any other questions, comments? Okay, that was great. I appreciate it very, very much. And we'll be sending emails about the upcoming seminars. And again, anybody wants to give a talk, we welcome you. It doesn't have to be a finished product. If you want to discuss an idea, we're also welcome to that. Contact anybody that in the organizing group here, Agnes, Lucas, Tuani, Anna, Vinny, or myself, and we'll make it happen. And we'll be putting this recording, hopefully, sorry for the interruption there, we'll get that working soon.